Shalom, irmãos. Eu gostaria de participar com vocês que estive em Coimbra e também tive a oportunidade de conhecer a terra dos meus antepassados. E aqui estou eu, ou estava, no pátio da Inquisição. Você pode me perguntar o que é isso, irmão? Bom, a Inquisição foi uma instituição estabelecida pela Igreja Católica no final da Idade Média, com o objetivo de combater a heresia e preservar a ortodoxia religiosa. Embora tenha começado no século XII na França, a sua forma mais famosa e cruel foi a Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478 pelos reis católicos Fernando e Isabel, e a Inquisição Portuguesa, que começou oficialmente em 1536, deixando claro que nós, que somos cristãos, atualmente somos contra qualquer tipo de intolerância religiosa e desde então seguimos a doutrina apostólica, que nunca nos ensinou a tratar ninguém com intolerância ou até mesmo com violência. Porém, sabemos que outras pessoas antes de nós, usaram de algumas coisas que não são lícitas e não estão de acordo ao evangelho que nós conhecemos. E também naquela época era o mesmo evangelho. O objetivo da Inquisição era investigar, julgar, punir aqueles que eram considerados heréticos, ou seja, aqueles que seguiam práticas religiosas contrárias à doutrina oficial da Igreja Católica. Isso incluía não apenas hereges, mas também judeus convertidos ao cristianismo, chamados de cristãos novos, que eram suspeitos de continuar a praticar o judaísmo secretamente. Aí vocês podem ver nesse quadro ruínas de um lugar onde eles se reuniam secretamente para praticar as suas festas e suas celebrações ao Eterno. Mas, quando eram descobertos, eles tinham que passar por determinados sofrimentos que muitas das vezes nós não podemos falar aqui devido à plataforma da internet, do YouTube. Porém, eu vou tentar ser aqui mais bem cauteloso para que vocês possam entender. Isso tudo foi criado através do romanismo. E os judeus que estavam aqui nesse lugar, Coimbra, e esse lugar que vocês estão vendo agora fica bem no centro histórico de Coimbra. Aqui dentro você pode ver uma coluna, onde essa coluna ela demonstra parecer um pergaminho, porque ali os judeus se reuniam, mas se fossem descobertos, seriam punidos. Aqui vocês vão ver o menorá. Esse menorá é um pouco diferente, que é acrescentado mais uma vela, e eu vou explicar depois para vocês o porquê de tudo isso, ok? Isso tem um significado muito importante para o judaísmo e, por que não dizer, até para nós que somos cristãos. Ficam exemplos que servem para nós como momentos em que nós ainda poderemos passar e a resistência que nós temos que ter. Esse povo realmente é um povo escolhido por Deus. Por isso, cuidado quando você abre a sua boca para falar de Israel, porque Deus ainda tem uma promessa com esse povo, a qual está escrito em 11 de Romanos. Se você não conhece, é bom que você leia. Sem contar a promessa que foi feita a Abraão. Bom, continuando para que nós não ficamos aqui muito tempo, eu vou dizer para vocês a importância desses judeus em Coimbra. Coimbra é uma das mais importantes cidades portuguesas, onde tem universidade, onde eu tive a oportunidade de conhecê-la. Durante a Idade Média, tinha então uma comunidade judaica bastante significativa. E antes do início da Inquisição, os judeus desempenhavam um papel essencial na vida econômica, como eu disse, da cidade, na vida econômica, cultural
e trabalhando como mercadores, médicos, artesãos, eruditos, mas com o decreto de expulsão dos judeus de Portugal, em 1496, muitos foram forçados a se converter ao cristianismo ou deixar o país. Por isso que chamamos judeus marranos ou sefarditas. São portugueses ou filhos de judeus que nasceram em Portugal e que também foram forçados a crer no cristianismo católico, deixando claro. A motivação dessa inquisição e perseguição a judeus foi motivada por um desejo de controle social. E após a Reconquista, os monarcas católicos queriam consolidar o poder e criar a identidade nacional unificada sobre a fé apostólica. Para tanto, havia necessidade de eliminar qualquer influência que fosse considerada uma ameaça à doutrina cristã. Para os judeus, isso significou uma perseguição implacável. Aqueles que não se converteram ao cristianismo foram expulsos e os convertidos foram monitorados e frequentemente acusados de judaizar. A Inquisição utilizava denúncias terríveis e muitas das vezes dolorosas, e julgamentos para obter confissões dolorosos e muitas das vezes forçados, que levavam até mesmo à eliminação e à expropriação dos bens dos judeus. Aqui tive que usar com cuidado as palavras para quem é inteligente e consiga entender o que eu quis dizer. Eles eram praticamente tirados aqui da existência terrena. Os judeus que permaneceram em Portugal após a expulsão enfrentaram também perseguições sistemáticas. Embora eram cristãos, mas eram chamados de cristãos novos, constantemente suspeitos de praticar o judaísmo em segredo e podiam ser denunciados por vizinhos, colegas de trabalho ou até mesmo familiares. Os métodos de tortura utilizados pela Inquisição eram brutais. Suspeitos eram presos e interrogados sobre uma tortura e considerados culpados. Podiam ser condenados a severas penas, incluindo a pena de, você já entendeu, na fogueira. Mesmo aqueles que escapavam da execução frequentemente viam suas propriedades confiscadas, suas famílias desonradas e seus nomes arruinados. Bom, novamente você está vendo o menorá, candelabro, e você me pergunta, e a festa de Hanukkah? Me explique. Muito bem, a menorá é um candelabro de 7 braços usado no Templo de Jerusalém e é um dos símbolos mais antigos e reconhecíveis do judaísmo. No entanto, durante a festa de Hanukkah, os judeus utilizavam um candelabro especial de 9 braços chamado Hanukkah. Hanukkah, também conhecido como Festa das Luzes, é uma celebração judaica que dura 8 dias e comemora a rededicação ao Templo de Jerusalém. Após a vitória dos Macabeus sobre os gregos Seleucidas no templo no século II a.C., de acordo com o que está escrito durante a rededicação do templo, um milagre ocorreu. Uma pequena quantidade de óleo que deveria durar apenas um dia queimou por 8 dias inteiros. Esse milagre é comemorado acendendo-se as velas do Hanukkah, adicionando uma vela a cada noite de Hanukkah, até que todas as 8 noites, ou mais todas as 8, e mais a vela central, Shamas, estejam acesas. É complicado, não é? Mas vamos em frente. Embora Hanukkah celebre o evento muito anterior à Inquisição para os judeus que viviam em segredo, os cripto-judeus e a festa de Hanukkah também se tornou um símbolo de resistência e resiliência. Celebrar o Hanukkah em segredo durante o tempo da Inquisição era algo que também deixava claro a resistência judaica e o amor que eles também tinham ao Eterno. Embora muitos deles não ainda reconhecendo Yeshua, e ainda por esses motivos que eram mortos por esses que se diziam cristãos, porém nós sabemos que o verdadeiro cristianismo não faz isso, nunca fez
e nunca fará. Não estamos aqui intolerantes com nenhuma denominação ou crença, mas deixando claro que nós temos que ter amor ao nosso próximo, ok? E eu quero deixar aqui uma conclusão. A Inquisição foi um período sombrio da história e teve um impacto profundo nas comunidades judaicas da Península Ibérica, incluindo a Coimbra. A perseguição e o sofrimento enfrentados pelos judeus durante esse período são uma lembrança dos perigos da intolerância religiosa e da importância da liberdade de crença. E, ao mesmo tempo, celebrações como Hanukkah continuam a simbolizar a perseverança e a esperança. Prestem muita atenção. Agora aqui vão passar alguns objetos. Vocês estão vendo ali onde se colocava as velas. Ali um pergaminho. Atrás uma Torá aberta. Isso é muito importante. Essa festa de Hanukkah, voltando a falar, ela continua a simbolizar a perseverança e a esperança, mantendo viva a herança cultural e espiritual dos judeus ao redor do mundo. Aí vocês podem ver, passou já um kippá, passou também um talit, que é este manto que vocês estão vendo, isso se chama talit. Yeshua também usava um talit. Vocês podem ver que ele tem uma borda, estão percebendo ali, ele tem uma borda ali que era a orla, chamava-se orla. Foi ali que aquela mulher tocou, na orla, porque o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, era um rabi, era um rabino, porém não estava debaixo do sistema religioso do templo, porque ele é o próprio Filho de Deus. Vemos aqui, irmãos, os objetos usados pelos nossos irmãos judeus. Vocês podem ver aqui, isso se usa Pessah, também pode ser usado no Shabat. Não me vem à memória as celebrações que poderiam ser usados esses objetos, mas eram usados com respeito e com toda reverência, porque sim, fazia parte da celebração ao Eterno antes de Yeshua nascer, ok? Ali vocês podem ver todo esse material era usado. Inclusive consta que eles também até hoje têm a lei, quando vai orar no Muro das Lamentações, os ortodoxos têm a lei amarrada na sua testa, como sinal de respeito. Pode observar essa figura do senhor ali judeu, fazendo a sua oração com o livro da Torá e também fazendo as orações que são costumeiramente feitas ao Eterno. Deixando claro, irmãos, que eu creio em Yeshua HaMashiach, que eu sou também messiânico e cristão ao mesmo tempo, porque a palavra HaMashiach e a palavra Messias ou a palavra Cristo quer dizer a mesma coisa. O importante é sabermos que nós temos que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, e não perdermos a nossa identidade. Irmãos, vejamos que hoje há um conflito em Israel e muitos até julgam, falam mal e etc. Porém, eu quero deixar claro aqui que não estou aqui tomando partido. Aqui é uma lápide, uma pedra, estava ali uma lápide, e aqui também. Não tomando partido, mas deixando claro que o povo judeu não quer confusão com ninguém. Isso era uma lamparina. E muitas informações que nós recebemos aqui no Ocidente
infelizmente são informações falsas. Vejamos aqui também, irmãos, o mapa onde está marcado os lugares que os judeus havia mais se estabelecido. Houve uma expulsão, mas ficaram muitos na região norte. Coimbra, Belmonte, Trás-os-Montes e Cantanhede, onde existiam portugueses que já eram seus antepassados, descendentes de judeus. Por isso hoje existe uma grande quantidade de descendentes judaicos que nem sabem que são e estão aqui morando em Portugal, ou até mesmo no Brasil, porque na época da Inquisição muitos fugiram, foram expulsos, conforme consta na história, e conforme consta na história não contada, até mesmo muitos se estabeleceram no Brasil. Então quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecendo ao Eterno, para tudo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Shalom.